Aí a Juanita, ela conta a história dela, que ela tá tendo um pouco de compulsão, e aí a gente ia falar sobre compulsão. Por quê? Né? Porque primeiro muita gente fala errado sobre o que é compulsão, né? Todo mundo fala que, ai, eu tive compulsão de noite. Ah, como foi essa compulsão? A pessoa foi lá e fez um brigadeiro. Então, compulsão, na verdade, você vai na geladeira e arrebenta o que tem. Salgado, doce, azedo, amargo, né? É esse nível de compulsão. Quando a gente tem, e eu falo isso porque muita gente senta na minha frente no consultório e fala, eu tenho compulsão. E na verdade, o que a pessoa tem é uma mistura de ambiente e oportunidade. O que, que é isso? Né? O que, que é o ambiente, o que, que é a oportunidade? Ela continua fazendo as mesmas compras, então ela compra bolacha, biscoito. Ah, e como é comum a pessoa falar, não, mas eu tenho criança em casa. Aonde está escrito no manualzinho que se você tem filhos, tem que comprar porcaria? Conta pra mim. Até porque, o que que acontece? Se você ensina seu filho a comer porcaria quando ele é criança, você acha que ele vai ser um adulto comedor do quê? Você acha que na adolescência vira uma chavinha e fala, olha, agora eu vou comer de forma mais saudável? Não vai, ele vai comer o que você ensinar ele a comer. E pior ainda, se você ensinar que a comida causa prazer, você está ligando um circuito no cérebro que pode eventualmente fazer a seguinte conexão. Como eu estou em uma situação de desprazer, eu vou comer, porque como comer me dá prazer, então eu faço uma compensação. E esse circuito é muito fácil de ser ligado, né? Ah, mas você é radical. Não, cara, eu te falo como a coisa funciona. Se você vai fazer isso, transformar se você vai transformar isso numa rotina para você ou não, isso daí é uma responsabilidade, é uma escolha sua. Mas se você tem problema para controlar sua alimentação e você continua comprando fast food, se você tem problema para controlar sua alimentação e você não deixa pronto uma alimentação que condiza com a tua necessidade, com a tua teu propósito, né, no caso, sua saúde, no caso, emagrecimento, né? Se você não deixa aquela comida pronta lá, você vai fuçar coisa que você não teoricamente não deveria comer, porque não está dentro da sua, como é que fala? Não está dentro do seu objetivo, né. Então isso é meio óbvio, né. Mas então, estava falando para vocês a questão do comportamento versus aliás, comportamento e ambiente, né. Então comportamento e ambiente é isso, se você está querendo emagrecer e você compra porcaria e fast food, você não está querendo emagrecer. Se você está querendo aumentar a sua massa muscular e você não fez um programa com horário para você treinar e você está indo a hora que dá, você não está querendo aumentar a massa muscular. E é evidente que esse papo não é sobre propósito, não é sobre força de vontade, é sobre organização. Porque você não cobra força de vontade com uma pessoa que tem obesidade, e eu acho que eu já fui muito claro com vocês sobre isso. Agora, você cobra organização numa pessoa que está querendo aumentar a sua massa muscular. Você cobra organização uma pessoa que já é magra, mas ela quer ficar com definição muscular. Você cobra organização para uma pessoa que quer aumentar ou melhorar sua performance esportiva. Uma das piores coisas que um paciente ele pode falar quando ele senta na nossa frente lá na clínica é o seguinte: "Ah, mas é o seguinte, eu quero, secar, eu quero ficar com o abdômen cheio de gominho, mas minha vida é muito corrida e eu não tenho como fazer nada. Eu não peso alimentação porque eu já sei mais ou menos o quanto eu tenho que comer". Cara, então, se você já sabe mais ou menos quanto tem que comer, por que que você não tá com o abdômen trincado? Se você não tá disposto a mudar nada, o que que você realmente quer que a gente faça pra você? Porque se remédio sozinho, qualquer um, esteroide, GH, o CAT 4, ele resolvesse esse problema, cara, tinha um monte de gente que não treina direito e ia estar gigante, seca. E qual que é a história? A história é que a galera que não faz dieta, que não faz um treino adequado, vira um tomador de esteroide, de GH, com físico ruim. É isso que acontece. Ah, mas tem o fulaninho que. Cara, tem gente que nasce com físico bom. Igual tem gente que nasce com cabelo liso. Tem gente que vai ter que fazer progressiva, tem gente que vai fazer escova, tem gente que vai ter que pintar o cabelo, tem gente que vai pintar o bode. E não vai conseguir ficar com o cabelo do jeito que quer, que aquele fulano de tal nasceu. Agora, isso não quer dizer
que aquele cara que tem aquele cabelo de tal, vai ter aquele cabelo de tal o resto da vida, porque ele pode ficar careca, principalmente se ele não cuidar do cabelo. Físico é assim, tem gente que vai nascer com um puta físico legal, e que se o sujeito der um mínimo estímulo, a coisa vai funcionar, principalmente se for jovem. Agora, quando você começa a ter 30, 40, principalmente 50, acabou esse papo de: "Ai, eu sei mais ou menos quanto eu tenho que comer", 2. "Ai, mas eu já como saudável", 3. "Ai, mas eu não tenho tempo para fazer refeição de lanche no meio da tarde", 4. "Ah, mas eu só consigo dormir se dá depois das 2 horas, porque eu gosto de assistir pelo menos 3, 4 episódios de série". 5. "Ah, mas acordar de manhã cedo para fazer exercício para mim é inviável". 6. "Ah, mas treinar à noite eu já estou cansado do trabalho". 7. Final de semana é meu dia do lixo, eu não faço nada". Cara, eu compilei para vocês 7 argumentos que as pessoas usam e que acaba com a performance delas. Simplesmente acaba com a performance delas. E não é uma questão de acabar a performance delas porque, sabe, essas coisas são impossíveis de fazer. Não, é porque as pessoas não se organizam para fazer. Precisa de organização. E tem muita gente que, por desorganização, mantém um ambiente em casa que faz com que ela apele para aquilo que é o conforto imediato. Cara, fala pra mim, é ou não é? Quando tem um bolo de chocolate na sua geladeira, você não fica com faniquito até acabar essa porra desse bolo? Lógico que fica, mas vai contar mentira para outro. Se você tem a possibilidade de pedir um fast food, ou se você está assistindo um filme com a sua namorada, com o seu namorado, se você está assistindo um filme com Marcelo Sani Urucuia, né? E de repente você tem uma grande, ai, vamos pedir um sanduíche. Cara, você vai pedir o sanduíche, velho. Ainda mais se você está juntando outra coisa, né? O efeito dopaminérgico de você pedir a comida. Então, existe um outro nível de satisfação, que é o nível de expectativa, né. Lembra que a dopamina, ela é o hormônio da expectativa, né, ela não é o hormônio do prazer. E é gostosa aquela ansiedadezinha, assim, do vai, não vai. Aquela sensação de namoro inicial, né, que dá aquele frio na barriga do tipo, beijo ou não beijo? Pega no sutiã, não pega no sutiã, abre o sutiã, não abre o sutiã. Essa sensaçãozinha é dopaminérgica, né, e a dopaminérgica, se você viver a sua vida dopaminergicamente, você vai querer tudo, mas você não vai gostar de nada. Porque no fundo, essa conversa não é sobre emagrecimento. Essa conversa é sobre uma coisa chamada a diferença do querer, a diferença do gostar. E isso você tem que estar preparado para ouvir. Por quê? Ultimamente a gente anda querendo muito, gostando de pouca coisa. Dá pra falar de relacionamento? Dá. Dá pra falar daquela pessoa que nunca tá satisfeita com quem ela tá do lado. Por quê? Porque ela sempre tá querendo outra pessoa, em vez de gostar de quem ela tá. Isso acontece muito com comer. Você tá querendo muito comer, mas você não tá gostando da sensação de estar saciado. E eu preciso que você aprenda a diferença de querer e gostar, porque se você não aprender a diferença de querer e gostar, você vai passar a sua vida querendo coisa que você não gosta e deixando de gostar das coisas que você tem. Muitas vezes, cara, você imagina, hoje a gente tem uma condição socioeconômica que é muito confortável. Agora, cara, eu adoro carro. Se eu começar a querer cada hora um, eu me quebro financeiramente, porque dinheiro tem fim, até porque eu não sou bilionário. Se eu começar a ter delírio de grandeza e falar que a minha clínica precisa aumentar, precisa virar um instituto Paulo Musley, cara, chega uma hora que quebra, porque aquilo só tá na minha cabeça. Assim é você com coisas do seu dia a dia. Aliás, somos nós. Se você não tiver uma disciplina mental, existe uma neurobiologia da felicidade que você nunca vai acessar. Então existe essa neurobiologia da satisfação, essa neurobiologia da felicidade, essa neurobiologia do sucesso, que eu tenho muito receio de falar para vocês nesses termos, porque fica parecendo aquele papo de coach, vem cá que se você me seguir sua vida vai mudar. Porra nenhuma, sua vida vai mudar se você decidir mudar sua vida. Meu papel aqui meramente é falar para você das experiências que eu tive com a minha vida, como eu conquistei as coisas que eu conquistei e, claro, como eu ajudo as pessoas na minha clínica a conquistarem aquilo que elas desejam. Agora, eu confesso para vocês,
Eu não consigo fazer isso, por exemplo, em consulta de 1 hora. Isso quer dizer que, se na minha clínica eu converso com o meu paciente com 1 hora e meia, não é só uma questão de prescrever, né. Eu falei no domingo à noite no domingo à noite, tem um paciente meu que é um atleta profissional e ele tá numa competição e ele tá tendo, ele tá sentindo os efeitos do cansaço, né. E aí eu falei: "Cara, como estão cuidando da hidratação?" E era tudo do contrário. Agora, pra gente chegar no papo de vamos acertar a sua hidratação, foi pelo menos uns 40 minutos de conversa para acertar a hidratação. Isso quer dizer que, se você está procurando alguma coisa que resolva assim, tá errado. E quanto mais você gastar tempo, né, procurando essa solução mágica que está num remédio, que está numa então, se você está procurando uma coisa mágica que acerte as coisas com um estalar de dedos, cara, isso não vai acontecer, né. Existe uma necessidade de uma responsabilidade sua em assumir um propósito para você tomar a direção da sua vida e tomar as decisões que você precisa tomar. E infelizmente, meu amigo, as decisões que fazem o seu físico melhorar, elas são muito chatas, porque elas vão bater de frente com aquilo que é o que você gostaria de estar fazendo nesse momento. É a diferença de satisfação versus felicidade. Você quer uma satisfação momentânea ou você quer a busca da felicidade? E a busca da felicidade naquilo que tange o seu físico, é você encontrar formas de justificar para você por que você vai fazer dieta, por que você não vai arrebentar com o bolo que está na geladeira, por que você não vai comprar fast food no sábado à noite, por que você vai aprender a comer verdura, por que você vai tomar água. Simples assim. Por que Vossa Excelência vai aprender a tomar água? Então são coisas pequenas que permeiam o nosso dia e que transformam o nosso ambiente, que faz com que a coisa dê certo. E no fundo, o que a Juanita estava contando pra gente, que ela lidou com a compulsão com uma medicação, ela fez uma coisa muito objetiva, preciso de ajuda, vou no médico. O médico competente identificou a medicação que conseguia ajustar o que é essa força de vontade, entre aspas, mas é a capacidade cognitiva do indivíduo. Por que que quando toma, por exemplo, no caso de compulsão, Venvance é indicado para compulsão? Venvance, ele melhora a função do córtex pré-frontal, no sujeito que tem déficit de atenção. Por quê? Porque se o sujeito não tem déficit de atenção e ele toma o Venvance, ele aumenta a função ritual, então ele fuma mais, ele joga mais, ele come mais também, sem fome. Ele não vai comer um pratão de comida, mas ele vai destruir tudo que tem de porcariazinha dentro de casa. Ele fica o dia sem sentar e fazer uma refeição, mas ele come tudo que é bolacha, biscoito, brigadeiro, vai atrás de porcaria e vai. Mas quando você usa, por exemplo, o Venvance para ajustar o seu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele te frontaliza, ele ajuda o seu córtex frontal a funcionar. Quando o seu córtex frontal funciona, você consegue racionalizar decisões e você para de ser impulsivo. Você começa a pensar no que você está fazendo. Daniel Kahneman, que eu já falei para vocês num livro muito interessante, que é o Rápido e Devagar, ele chamava isso de eixo 1, eixo 2, né? Eixo 1 é o eixo amidaliano, aquele que faz você tomar atitude por impulsão, né? Então você vê o chocolate, você quer comer o chocolate. Você sente o mal-estar, você quer comer uma porcaria, você quer abrir um Doritos. Você deita na cama, liga a televisão, você quer comer uma pipoca. Então ele faz isso daí. O eixo 2, que é o eixo do nosso córtex frontal, que é como se fosse um simulador do nosso computador que está na nossa cachola, ele funciona diferente. Ele simula o que você está fazendo. Então você tem aquela vontade de comer um pacote de salgadinho e aí o teu eixo 2 ele vai falar: "Ô, pera lá, mas será que isso está dentro daquilo que eu estou me propondo? Porque eu acabei de começar uma dieta com um fulano de tal. Estou passando um nutricionista XYZ, é o quinto nutricionista que eu estou passando, ele me passou uma dieta, eu estou aqui prestes a abrir um salgadinho de pacote e meter 500 calorias para dentro, de gordura, com temperinho." Então perceba que pensar não é opcional. Quando você quer mudar as coisas, é justamente a necessidade que você cria de racionalizar absolutamente tudo que você faz. Por isso, de novo, quando a gente tem uma patologia, quando a gente tem uma obesidade, quando a gente tem um transtorno de déficit de atenção, quando você tem essas coisas, você já não responde mais
né? Nem a sua forma de raciocínio ela responde mais de uma forma fisiológica. Então, não é uma questão de força de vontade. Mas para todos nós, é uma questão de organização. Então, se você não senta com um profissional que discute com você como está a organização da sua vida, da sua casa, a coisa não vai funcionar. Se você não consegue arrumar sua cama na hora que você levanta, a coisa não vai funcionar. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?